Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do programa Solo Agro, que é o programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. O tema de hoje, muito interessante, bacilos solubilizadores de fosfato para aumento da ciclagem e absorção de fosfatos. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Olá, eu sou Thaís Mattioli, então estamos dando início a mais um SoloCast. Tenho aqui do meu lado o professor Aleone, que é coordenador do programa Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Olá, Thaís, tudo bem? Olá, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos para mais uma edição do SoloCast, o podcast do programa Solo Agro. Isso aí. Vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a doutora Cristiane Abreu de Oliveira Paiva. Tudo bem, doutora? Tudo bem, olá Thaís, olá pessoal, muito obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. A doutora Cristiane, ela possui doutorado em interação planta-micro-organismos pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em ecologia, conservação e manejo de vida silvestre e graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. E atualmente ela é pesquisadora A da Embrapa Milho e Sorgo na área de microbiologia e bioquímica do solo. Muito diferente para mim, tá? Esse tema. Acho que a gente pode dar início perguntando como que é essa interação, né, dos micro-organismos solubilizadores de fosfato e como que é esse aumento na eficiência. Eu não faço ideia de como que é isso. Pode nos explicar um pouquinho? Sim, claro. Começando, quem são esses micro-organismos, né? Acho que é importante colocar. Os micro-organismos solubilizadores de fosfato, eles são, então, aqueles responsáveis pela ciclagem de fósforo. Então, eles estão muito relacionados dentro da genética, né, dessas bactérias e fungos, né? Nós temos vários gêneros importantes ali, né, dentro do grupo das bactérias, que são, por exemplo, os bacilos, as pseudomonas, né? Nós temos vários importantes ali dentro desse grupo e fungos também. Essas bactérias, esses micro-organismos, eles possuem mecanismos, né, responsáveis pelo aumento da ciclagem do fósforo, como você disse, no solo e para a planta. Então, eles têm a capacidade, por exemplo, de liberar enzimas, como as fosfatases, que quebram as moléculas de fosfato orgânico do solo, que estão na matéria orgânica, nos restos vegetais ali, entregando para a planta numa forma solúvel, né, que a planta ela não consegue absorver fósforo orgânico, né, literalmente. E outros mecanismos interessantes que eles possuem são relacionados à liberação de ácidos orgânicos, substâncias como sideróforos que quelam ferro. No nosso solo, né, o nosso fósforo, ele está muito dissolvido aí nas partículas de ferro, né, nos metais que existem ali, óxidos de ferro, alumínio, o próprio fosfato ligado a cálcio. E esse fosfato inorgânico também não está disponível para a planta não consegue nem sempre absorver. O que esses micro-organismos fazem? Liberam essas substâncias que vão facilitar para que a planta tenha acesso ao fósforo livre, ao fósforo solúvel, tá? Isso acontece na região da rizosfera, Thaís, que é uma região ali próximo da raiz, né? Porque esses micro-organismos são aplicados, vamos supor, na semente, vão crescer ao longo da raiz e vão fazer esse papel ali perto da raiz do solo, entregando para a planta um fósforo mais solúvel do que ela teria, né, ali com a adubação, por exemplo, somente. Então, é um acréscimo, né, de benefício para a ciclagem de fósforo no solo. Tá entendido? Entendi. Muito interessante. Sim. Bom, Cristiane, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite, né? Eu lembro que quando eu fiz graduação, já faz muito tempo, biologia era tema talvez de 1 ou 2 aulas dentro da fertilidade do solo. Sim. E às vezes era até um curso optativo, não eram todos que assistiam. Hoje, na Exalc, ela é uma disciplina obrigatória de 1 semestre só de biologia do solo, né? Então, você como especialista da área, nós temos aqui ouvindo e assistindo produtores rurais, colegas de cooperativas, de empresas, produtores,
Eu gostaria de saber a sua opinião, o seguinte, por que a biologia do solo passou a ser tão importante nos últimos anos, né? E se a gente pegar os últimos 5 anos, vamos pegar 5, 10 anos, uma explosão dos chamados bioinsumos, produtos biológicos, uma coisa que era um pouco distante antigamente, né? O que aconteceu? Por que foi o pessoal conheceu mais a microbiota do solo? A parte dos produtos ficou muito cara para o produtor, então essas opções passaram a ser mais importantes, né? E no meio de tudo isso, que olhar crítico que o produtor deve ter, que o colega da cooperativa, mesmo os colegas das empresas de fertilizantes defensivos. Então, é uma pergunta, eu fiz 2, na verdade, Sim, né? Por que sim. aconteceu isso com a biologia do solo, Sim. a biologia, os micro-organismos em geral, e como ter uma análise crítica de tudo que está acontecendo aí nesse mercado nos chamados bioinsumos? Ótima, né? Ótima colocação. Então, eu acredito que isso começou com essa questão da sustentabilidade, né? Então, tudo se voltou aí para uma agricultura mais sustentável, não é isso? Mais voltada aí às questões ambientais. E se a gente pensar, o excesso de produtos químicos na agricultura, ele já vem exaurindo os nossos solos. Então, o pessoal começou a ver, através de diagnósticos, né, dos solos, que os nossos solos estavam exauridos biologicamente, e acho que aí começou também a se preocupar com manejo integrado, né? Manejo integrado de doenças, manejo integrado de pragas, que é você o quê? Exatamente inserir um biológico no sistema de manejo. Então, para controlar uma praga, usar também um item ali, um produto biológico que ajude naquela praga ou até mesmo naquela doença. E começou assim. E outro grande caso de sucesso, que a gente não pode deixar de falar, que é a minha área, é a soja, né? Então, você vê o Rhizobio hoje, o produtor, 50 anos atrás, ele colocava aí muito nitrogênio na soja, né? Muito mais aí de 100 quilos. E hoje ele usa 0. Então, olha que ganho que a gente teve com esse inoculante, né, à base de Bradyrhizobio, e eu acho que a partir disso começou a chamar a atenção. Olha, esses micro-organismos funcionam, né? Esses micro-organismos, eles têm um papel importante para nitrogênio e agora para fósforo. Então, você vê, agora estão começando a surgir produtos também para fósforo, né, no mercado, que antes também não se falava. E por quê? Eu acho que o próprio produtor, começou a usar esses biológicos, como eu disse, para controlar ali um inseto, uma cigarrinha, e foi tendo sucesso, né? E aí a questão do químico que causa impacto ambiental no solo, na água, no ar, combustíveis fósseis, e aí eu acho que isso foi ganhando mercado, isso foi ganhando gosto do produtor. Então ele começou a usar produtos de maior qualidade. A indústria de biológicos, ela evoluiu muito, né? Então hoje a gente tem produtos de ótima qualidade no mercado. Acho que essas formulações biológicas, elas também foram melhorando com o tempo, e isso foi fazendo sucesso, acredito, né? E dando resultado. Eu acho que o resultado, ganho de produtividade, né? Assim, você vai lá, mede a qualidade biológica do seu solo, vê que ele melhorou biologicamente, não só a física, a química, a gente tem ferramentas, né, para isso hoje. Então, você vê que áreas, por exemplo, que não se ganhava mais produtividade em nada. O produtor já tinha feito ali um melhoramento genético, cultivares de soja novas, né, a fertilidade química excelente, física excelente, aí ele usa um biológico e ganha 10 sacas a mais. Então, acho que com certeza esses ganhos, eles foram sendo repassados de produtor para produtor nas cooperativas. Olha, isso funciona, né? Então vamos usar. E foi expandindo. Então eu acho que esse boom de biológicos não é um modismo, é algo que veio para ficar, porque a gente sabe que o biológico, o micro-organismo, por exemplo, no caso do inoculante, ele é inteligente, né? Ele age de acordo com o que a planta precisa. A planta está passando um estresse hídrico, ela sinaliza para aquelas bactérias que vão ajudá-la naquele estresse hídrico. Se ela tem uma doença, um ataque, ela também sinaliza para os seus micro-organismos benéficos ali. Então, na verdade, os micro-organismos, eles já existem na natureza, né, no solo, eles já são inimigos naturais, estão ali das pragas e doenças. A planta já convivia com isso, já trabalhava, e hoje a gente está o quê? Enriquecendo o nosso solo com esses inoculantes ou com esses biológicos para pragas e doenças. Então, a gente está imitando o que já acontecia na natureza e trazendo para a nossa lavoura. Isso é muito bom. É muito importante, eu acho que a tendência é crescer. A outra pergunta que você fez, né, o que o produtor tem que estar atento, pessoal aí que está usando biológico? Acho que manejo,
dose, né? Você tem que ter aquilo que a gente chama de posicionamento correto, dose, usar produtos de qualidade, produtos que tenham registro no Ministério, que você sabe que vai ter aquele micro-organismo-alvo que você precisa. Por exemplo, para fósforo, né? Se eu vou usar um produto para aumentar o fósforo da planta, eu tenho que saber que aqueles bacilos que estão ali são realmente os bacilos que a Embrapa desenvolveu na sua pesquisa. E aí a gente tem que ter um registro disso, né? Uma qualidade. Eles têm que ser feitos industrialmente, né? Porque o produto biológico precisa de qualidade, de formulação. E a outra questão que o pessoal tem que estar atento, que está tendo realmente muita pirataria, né, tá tendo muitos problemas nesse sentido. Então tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho porque realmente tem as espertezas, né? Tem os viés, né, de mercado, acho que sempre vai existir, não tem como. E tá atento à questão muito de dose mesmo também, quando usar um biológico, em qual situação, início do ciclo, no meio do ciclo, obedecer às regrinhas básicas, porque os produtos biológicos são células vivas. Então, você não pode trabalhar com produto biológico no sol diretamente, por exemplo. Você não pode misturar um biológico com um químico, né? Isso é bastante importante. Você vai fazer uma cauda de aplicação na lavoura, evitar. Aplica o biológico separado, tá? Depois o químico, por exemplo, né? Dependendo da bactéria, se for um bradisóbas, os piros são bastante sensíveis a químicos. Você vai misturar tudo na semente, plantar, que plante no mesmo dia, 24 horas depois que foi feita ali a mistura na semente, para evitar justamente o contato do químico com o biológico. Então, são algumas regrinhas básicas que a gente fala, né? Por exemplo, o produtor plantou sem umidade nenhuma no solo, plantou no pó. Bom, a bactéria não vai ter aquela sobrevivência que a gente deseja, né? Então, ele tem que plantar, de preferência, em dias mais chuvosos. Esse produto ficar mais na sombra, fazer uma inoculação na caixa de semeadura não é legal. Por quê? Você joga o produto biológico lá e não fica homogêneo aquela mistura. Então, ele tem que misturar o biológico na semente de forma adequada e depois plantar, tá? Então, assim, são o que a gente chama aí de boas práticas de inoculação, boas práticas de uso de biológico, né? Obedecer às condições do fabricante também. Que interessante, o pessoal que está assistindo a gente vai dar um pause e voltar para ouvir tudo isso de informações que a doutora Cristiane trouxe, né? Bastante interessante, né? Olha que novo mundo que está aparecendo, né? Bem interessante, né, Thaís? Ó, você que é especialista em entomologia, né? Olha os bichinhos aí, ó, tomando conta da situação aí. Sim, o meu objeto de estudo era controle biológico, né? Foi controle biológico durante a minha pós-graduação e fiquei realmente bastante feliz de ouvir isso. E é importante que as pessoas tenham acesso a essas informações, né? O que fazer, como utilizar, quais doses utilizar, que seja algo realmente bastante regulamentado, né? Que as pessoas saibam realmente como fazer, como aplicar. E só que eu esqueci de colocar, que é bastante importante, por exemplo, em determinadas áreas, né? Você tem um solo muito arenoso ou um solo mais argiloso. A dose desse produto, desse inoculante, vai variar, tá? Por quê? Porque tem menos matéria orgânica, menos comida, né, para os micro-organismos. Áreas de abertura, que a gente chama aí, tanto do cerrado ou áreas que eram antigos canaviais, você tem que aumentar a dose de inoculante. Por quê? Porque são solos mais degradados. Então, você precisa colocar mais. Então, por isso que é importante a pesquisa, a indústria, trabalhar junto, né? Para que o produtor tenha acesso realmente a produtos de qualidade, ele tenha sucesso na sua aplicação. Certo. Tá? Então, é importante que o produtor faça uma análise do solo antes de aplicar um inoculante, por exemplo? Sim, muito bom, muito importante. Para ele ver o resultado, acompanhar, né, tudo ali que está acontecendo dentro da ciclagem de nutrientes, dentro da biologia do solo dele, se ele puder fazer uma análise biológica do solo também. Essa é uma pergunta que eu iria fazer, Cristiane, porque as análises químicas e físicas já estão relativamente consagradas, muitos laboratórios fazem, o produtor... Eu acredito que quase todas as regiões agrícolas do país têm disponibilidade, né? Agora, e as análises biológicas, né? Você acha que hoje o país já está em condição de ter uma rede de laboratórios que faça análises biológicas? Já existem tabelas de recomendação? Já existe uma calibração de métodos? Como é que está a situação das análises biológicas hoje?
Bom, a Embrapa Cerrados, né, lançou recentemente a tecnologia BioAS, que é a bioanálise do solo, e ela já está implementada em vários laboratórios do país, né, mais de 40 laboratórios no país inteiro. Então, a gente já tem a condição, o produtor já pode buscar essa bioanálise, que seria exatamente o que você disse. Tem análise que se chama FertBio, o que ela vai dar? A fertilidade junto com a biologia. Então, são 2 enzimas indicadoras de qualidade do solo, né, que indicam se o solo está degradado, como que está a saúde. Então, um raio-x, né, da saúde do solo que é feito nessa bioanálise. E aí, interessante é que o acesso não é difícil, porque ele vai coletar o solo da mesma forma que ele coleta para fazer fertilidade, né, normal, porém de 0 a 10 centímetros. Então, naquela mesma amostra de 0 a 20, ele separa de 0 a 10 e manda para fazer a bioanálise no mesmo laboratório. Então, é de fácil acesso. E o resultado da análise, ele já vem de acordo com essas tabelas, né? Então, existem tabelas já para grãos, tá? Para solos argilosos, e a Embrapa está trabalhando agora nas tabelas para solos arenosos e para cana, por exemplo, que ainda não tem, mas outras culturas já existem, né? E aí o produtor, então, vai ter acesso e ele vai saber se a fertilidade biológica dele está alta, média ou baixa. Entendeu? Então, vem escrito na análise esse resultado já de acordo com uma tabela oficial da Embrapa, onde você tem esses índices, né, já calculados para cada tipo de cultura, tipo de solo, para indicar e dizer, olha, né, o seu solo precisa de um manejo melhor, porque a parte química está boa, a física está boa, mas a biologia não está. Então, assim, tem sido bastante produtivo, assim, em termos, né, de diagnóstico para os produtores, né, assim, de ter resultados rápidos e ele poder depois melhorar o manejo dele. Falou assim, olha, aqui nessa lavoura, né, se minha biologia não está bem, o que eu posso fazer? Rotação de cultura, melhorar a plantio direto, incrementar mais matéria orgânica, eu estou fazendo uma palhada boa, não estou, uma cobertura, mix de cobertura, introduzir mais biológicos no sistema, nos meus manejos de praga, doença, inoculantes, e isso tem também ganhado espaço aí para os biológicos, porque quando ele vê, né, que a biologia dele não está muito boa, a saúde do solo não está muito boa, o que ele faz? Normalmente ele vai no seu consultor, ou pesquisador, ou professor, e ele vai falar assim, olha, eu preciso melhorar meu manejo biológico. Então, um dos fatores também que aumentou muito aí o uso de biológicos no Brasil, acredito que tenha sido por causa da bioanálise também. Bem interessante, Nossa, né? Essa conexão, né? E engatando mais uma pergunta, Thaís, se você me permite, eu estou roubando aqui o espaço da Thaís. Mas a questão interessante que agora eu estou refletindo aqui, a gente que trabalha mais com química e fertilidade, o que me dá a impressão é que o agricultor, o produtor, tem que estar ligado também à qualidade química do solo para permitir que os micro-organismos atuem de maneira mais eficiente, né? Porque eu fico imaginando, ele vai usar produtos biológicos e vai deixar o solo ácido. Uhum. Então, acho que tem também essa íntima relação da qualidade química do solo para propiciar um bom desenvolvimento da microbiota, né? Seria mais nesse caminho, né? Com certeza. Eles trabalham juntos, né? A gente fala que a adubação é junto com o micro-organismo. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Calagem, por exemplo, é um grande exemplo aí da parte química do solo. O micro-organismo, ele gosta de pH básico. Então, é um solo que não foi feita calagem, né? Como eu disse, uma área de abertura, por exemplo, que você tem ali uma acidez, né, com profundidade, o micro-organismo não vai trabalhar igual uma área que já está adubada, né, já está corrigida, e aí, porque realmente você tem um desequilíbrio de salinidade também, por exemplo, a gente pode falar um excesso de KCl, né, você tem pode ter um problema de cloro, pode ter um problema ali de salinidade em excesso, que vai afetar o micro-organismo. Agora, um solo equilibrado, né, que o produtor está sempre ali construindo a sua fertilidade, então isso é bom para o micro-organismo também, porque ele precisa dos micronutrientes, né? Então, os hormônios que eles produzem, né, por exemplo, o AIA, as enzimas, elas precisam de ferro, cobalto, molibdênio. Então, com certeza, a fertilidade é aliada da biologia, sim. Né? Muito interessante. Muito bom, muito bom. Eu queria saber, doutora Cristiane, em relação a esses micro-organismos solubilizadores, né, de fósforo, quais que seriam os principais, assim, os mais importantes para a gente poder citar aqui, né? Talvez as pessoas não fazem ideia de quais espécies, talvez, né? Quais que seriam? Pode citar alguns deles? Sim. Então,
Dentro desses grupos que eu disse, né, fungos e bactérias, os mais utilizados em produtos comerciais, os que têm, a gente chama aí de importância maior na ciclagem de fósforo, são os bacilos. O grupo dos bacilos tá. são os gêneros que você acha bactérias, como Bacillus megatherium, que a gente chama de fosfobactérias. Então, assim como o rizóbio, né, o bradyrhizóbio está para nitrogênio, o Bacillus megatherium está para fósforo. Ele tem uma genética, né, voltada com vários mecanismos. É uma bactéria que produz muita fitase, normalmente, que cicla fósforo orgânico. Tem uma alta liberação de ácidos orgânicos, esse bacilos, né, esse megatherium. Produz sideróforos, que também ajudam a quelar o ferro, o fosfato de ferro, liberar fósforo. Produz muito EPS e biofilme. O que é isso, né, na biologia? São espécies de gomas, né, hexapolisacarídeo, que ajudam a absorver mais ácidos orgânicos na região da raiz. Então, são filmes formados pelas bactérias ao longo da raiz que vão, de uma certa forma, absorver os íons fosfato e também aumentar a superfície. Esses bacilos também produzem hormônios que melhoram a produção de raízes finas das plantas, que para fósforo é bastante importante. Então, você tem ali um aumento de área de superfície para um elemento que não é móvel, né, no solo, principalmente solo tropical. Então, o grupo dos bacilos, né, a gente considera como o top, assim, sabe? Ele é o que mais possui mecanismos para a solubilização de fosfato. Tá? Você tem, na sequência, também as pseudomonas, as bucodérias, depois você tem os fungos, né, principalmente aí penicilliums, e o grande, não é solubilizador de fosfato, mas está ligado a esse lado de fósforo, que são os fungos micorrízicos também, que ajudam a adquirir esse fósforo. E uma grande descoberta recente é que os fungos micorrízicos, eles trabalham juntos com os bacilos. Então, os bacilos solubilizam o fósforo e a micorriza leva esse fósforo para a planta. Então, uma cooperação bem interessante. Certo. Tá? Você tinha falado, né, no começo da nossa conversa um pouco sobre os gêneros, né? A minha curiosidade seria quais produtos hoje em dia, né, estão sendo comercializados, seriam mais bacilos, então? Temos, sim, mas tem produtos à base de pseudomonas também. De pseudomonas também. A maioria é bacilos. E tem produtos também à base de penicílio, que são comercializados no exterior. No exterior. No Brasil, a gente ainda não tem. Não tem registro, certo. Não, tá? Mais ou menos quantos produtos hoje tem, assim, no mercado, sabe dizer pra gente? Eu não sei dizer, no Brasil, quantos produtos estão registrados pelo mapa para fósforo, mas a gente deve ter mais de 5, 10, assim. É mesmo? Nossa. Existem os produtos da Embrapa, né, que tem a tecnologia Embrapa, que são a base dos bacilos, que é o subtílios e o megatherium. E a gente já tem 2 produtos comerciais, né, no mercado, com, né, duas empresas diferentes, né, com esses bacilos. E aí você vai ter também outros com bacilos amiloliquefáceos de outras empresas e as pseudomonas, tá? Bem interessante. E uma curiosidade que talvez o pessoal que esteja assistindo ou nos ouvindo, né? Sem falar em valores, mas em relação à proporção de um fertilizante mineral tradicional no meio, fosfatado, e esses produtos que estão aparecendo, eles são, só ordem de grandeza, muito mais caros, já há cálculos de retorno econômico da aplicação desses produtos. Como é que está a pesquisa hoje e como é que nós já temos resultados sobre isso? Bom, em relação, então, à questão econômica, o custo, os biológicos, no caso inoculante, né, eles são bem mais baratos, com certeza, que um fertilizante. Então, você tem uma proporção, né, vou colocar assim, mais ou menos, né, um inoculante, ele vai custar, em média, 70 para fósforo, né, 70 a 80 reais por hectare, um fertilizante 500, 1.000, né, ou mais, dependendo do que o produtor vai gastar e qual o fertilizante. E um inoculante para soja, por exemplo, né? A gente tem inoculante no mercado que custa R$1 por hectare. É muito barato. E o produtor economiza 100% de nitrogênio, né? Então, quer dizer, assim, não é nada que o produtor não tenha acesso, até os pequenos produtores familiares, né? Eles conseguem adquirir aí em qualquer casa de produtor, cooperativas, e você tem um preço bem acessível. Né, e o ganho, o retorno econômico. No caso, por exemplo, do solubilizador de fosfato, os bacilos, né, da tecnologia Embrapa, a gente consegue, em média, a gente fez vários experimentos no Brasil inteiro, no milho, a média de ganho que o produtor vai ter é de 11 sacas, 12 sacas por hectare.
Então, ele vai gastar aí um custo de menos de 2 sacas, não é isso? E, no caso da soja, uma saca de soja que ele ganhar, já paga ali o inoculante meia saca. Então, o ganho médio na soja, no país inteiro, assim, considerando, são 5 sacas a mais. Então, é um produto que se paga, né? E não é de difícil aquisição. E outra coisa é que, como os solubilizadores de fosfato trabalham junto com o fertilizante, a tendência é que o produtor economize o fertilizante, né? Ele tenha uma eficiência de utilização maior do seu adubo, que é caro para ele, né? Então, ele vai estar utilizando de forma mais eficiente aquele fertilizante que ele desperdiçava, que tinha que usar em excesso, né? Que ele tinha que jogar muito na lavoura para poder aproveitar um pouco só. Sim. Tá? Acredito que o produtor de soja que está ouvindo isso deve estar bem feliz agora e interessado, né? Interessado em saber mais sobre os inoculantes biológicos. Uma dúvida que me veio agora na cabeça é, assim, o tempo de prateleira de um produto, né, desse. Como que é, assim, o produtor vai lá, compra, ele coloca na fazenda dele lá e deixa lá. Em quanto tempo ele tem que usar? Ótima pergunta, porque tem validade, sim, né? São células vivas, como eu disse. Então, ele vai durar, dependendo do produto, 6 meses ou 1 ano. Tá? Depende da formulação, depende da espécie, se é uma espécie mais sensível, tipo um Bradyrhizobius, Zospirilo, ou se é bacilos que tem uma duração maior na prateleira, né? Que é o que você perguntou. Depois do produto aberto, a gente não recomenda reutilizar, porque ele vai, de uma certa forma, se contaminar, né? Então, o ideal é que ele use tudo que ele vai consumir, ele já calcule a quantidade de sementes, né? Ou a quantidade que ele vai fazer na cauda, para ele não ter que reutilizar aquele produto aberto. Tá? Então, mesmo sendo barato, né, é importante que o produtor não compre uma leva muito grande e depois não vai dar para usar, porque vai perder na prateleira. Exatamente. Ou talvez vai abrir e não vai utilizar, e aí o custo também vai ficar um pouquinho mais alto. O que ele pode fazer, se sobrar, é reaplicar. Ele pode fazer uma pulverização ali no estágio inicial da planta, né, depois de 30 dias, que a gente chama, né, no caso de culturas de grãos IV3, por exemplo, ele pode fazer uma reaplicação, que também fica bom para não desperdiçar. Né? Que ótimo. No caso da cana, né, ele tem ali a chance também de aplicar depois, né, se o produto ainda tiver a validade, tudo, né? Sim. E assim, uma outra dúvida que me surgiu também durante a conversa. Se o produtor resolve fazer uma análise, né, biológica, dessa que você citou, e aí vê lá que tem um solo de certa forma, a dose do produto vai mudar de acordo com a análise que ele tiver, de acordo com o resultado que ele tiver, ou não? Ou a dose, na verdade, ela é meio que padronizada para a cultura que está sendo utilizado, por exemplo, soja? Sim. Isso mesmo, a dose ela é por cultura, tá? Então, soja, milho, né? Aí cana já é outra dose, entendeu? Dependendo, né? Que cana já é uma semi-perene, se for usar no café, se for usar no algodão. Então, essa dose ela vai variar por cultura, normalmente. Mas se não ele tem pelo tipo de solo, no sentido de fazer uma bioanálise, igual você falou, a gente ainda não tem essa calibração. Pode ser que a gente tenha aí no futuro isso, mas a gente não tem ainda essa calibração de acordo com cada tipo de solo, né? Cada região. O que a gente recomenda, né? Que existe uma recomendação, até mesmo da Embrapa em geral, é que em áreas onde você tem menos matéria orgânica, como eu expliquei, tipo um solo mais arenoso, ou um solo degradado, né? Que é uma área de abertura também, que está começando, tem uma acidez maior, que você dobre essa dose do inoculante. Então, é uma recomendação baseada na ciência e na pesquisa, que a gente já tem trabalhos que mostram isso. Tá? Certo. Então, normalmente, a dose ela vai ser padronizada para a cultura. Exatamente. Certo. Interessante. E, Cristiane, você comentou alguma coisa sobre os resultados que já estão disponíveis e eu vi que quase todos são ligados, como você comentou, a culturas anuais ou semi-perenes, né? Existem também resultados consistentes com as plantas perenes, florestais ou frutíferas, que são plantas mais de longo prazo? No Brasil, poucos, muito raros. Existem trabalhos, por exemplo, com a Zospirillum, né, que eu já vi,
que é fixador de nitrogênio, promotor de crescimento, em algumas culturas perenes, mas assim, muito pouco, muito incipiente ainda. No exterior, né, existem também trabalhos publicados, né, científicos até, comprovando o efeito, né, em algumas culturas. No caso da Embrapa, a gente começou agora a testar. Então, a gente está testando na manga, banana, tem colegas que estão testando no café, né? Então, assim, realmente nós não temos ainda resultados consistentes para publicáveis, né, que a gente fala, né, dentro do estudo científico, mas que já mostra uma resposta bem interessante, principalmente fruteiras, né, banana. Então, assim, eu tenho colegas nossos, né, que estão testando também em árvores, em essências florestais, certo? Mas a gente também ainda, porque por ser perene, né, até a gente conseguir ter esse resultado, então demora um pouco ainda, tá? Bem interessante. E esse resultado Sim. dessa interação, por exemplo, dos que atuam na solubilização do fosfato, vocês têm visto diferenças em relação ao sistema de produção, como você comentou, né? Por exemplo, os mix de culturas, uma soja ou um milho que vem sempre na sequência soja-milho, ou soja-milho-algodão, e de repente entra uma cultura diferente, um mix. Isso muda a microbiota, muda também especificamente os micro-organismos ligados à solubilização de fósforo? Sim, a gente tem notado essa diferença, sim. É aquela história, né? Quanto mais fontes de carbono, mais mix de cobertura, quanto mais matéria orgânica, o produtor faz uma palhada bem feita, ou então nas áreas experimentais, a gente vê que quanto mais comida diferente tem, maior a diversidade de micro-organismos. E a gente já fez vários estudos que comprovam que a diversidade de micro-organismos, né, solubilizador de fosfato, ela aumenta em áreas, por exemplo, de plantio direto, né? A gente tem trabalhos em relação ao convencional, em relação a uma área de LPF, então a gente tem trabalhos mostrando essa dinâmica, né, que seria realmente a questão da matéria orgânica está muito relacionada com micro-organismos, né? E o solubilizador de fosfato, acredito por ter muito fósforo orgânico, né, ali nessas áreas, mais micro-organismos são requisitados, né? Então é bem interessante mesmo a resposta, né, a diferentes sistemas de produção, como você disse, se o cara planta lá soja, milho todo ano, ou se ele faz uma rotação ali, depois ele da soja vai para o trigo, quanto maior diversificado o sistema, melhor a qualidade biológica do solo e maior a diversidade de micro-organismos, sim. Muito interessante, é bacana, né? O pessoal que está nos assistindo, que está acompanhando, veja quantas novidades estão aparecendo, né? E eu fico imaginando esse fósforo orgânico, né? Isso. Ele vai ter que ser mais estudado, né, Cristiane? Muito. Ainda é uma caixa preta, às vezes, né? Eu vejo, tem áreas, por exemplo, que o pessoal me manda análise. Eu recebi esses dias uma análise de produtor de Minas, que ele tem 1.100 pontos de fósforo total na fazenda dele. É muito fósforo. Então, ele tem muito fósforo orgânico, provavelmente, porque o fósforo disponível dele era apenas 40, apenas não, que já é muito, né? 30, por aí, que é alto também, para a região dele, tipo de solo. Mas, se você pensar, o produtor tem uma caixa ali, né, uma reserva de fósforo, e esse fósforo orgânico, ele precisa realmente ser ciclado. Daí a importância, né, dos micro-organismos solubilizadores, porque eles vão atuar nesse fósforo orgânico, eles vão ajudar a melhorar a ciclagem para a lavoura no geral, né? E algo interessante também que eu não sabia, né, é que essas hortaliças, por exemplo, elas têm muito pouca raiz, né? Você pega uma batata, né, uma cenoura, cebola. Então, o produtor gasta muito ponto de fósforo, né? Aqui em São Paulo, a gente visitou algumas áreas, são 600 pontos, enquanto que no milho você joga 100 ali, né? E aí, eu achei bastante interessante, porque a resposta do inoculante para fósforo é alta. Justamente porque pouca raiz, né? Gasta muito fósforo para absorver, porque a raiz não dá conta. O inoculante para fósforo, ele vai aumentar essa raiz, melhorar a absorção na rizosfera da batata, ali do tomate, né? O tomate também é uma resposta incrível, até a próxima cultura que a gente vai registrar para esses produtos, né, biológicos, para fósforo. E por quê? Justamente porque o produtor também estava gastando muito adubo fosfatado e o inoculante com o solubilizador de fosfato ajuda a melhorar essa absorção e essa eficiência. Então, é algo também, assim, diferente do que eu imaginava, né? Que a gente desenvolveu a tecnologia para grãos, pensando na soja, milho
e está fazendo muito sucesso com hortaliças. Então, são diferentes também sistemas de produção, né? E diferentes respostas, tá? Bem legal. Olha que área que está explodindo mesmo. isso Não é, mesmo. não é por acaso que tudo ligado à matéria orgânica e microbiologia tem crescido, Sim, sim. né? Muito interessante. Tem sido realmente um sucesso, né? A gente tem visto aí crescendo cada vez mais o consumo e tem... na verdade, o crescimento vai aumentar ainda mais nos próximos anos, né? Acredito eu. O papo Muito nosso bom. foi muito interessante, né? Muito bom. Adorei saber essas informações. Acredito que as pessoas que estão nos acompanhando também devem ter gostado muito. Agora a gente vai passar para uma parte diferente, né? Que é uma parte mais descontraída do nosso SoloCast. Saber um pouco mais da nossa convidada, o lado mais pessoal dela, para que a gente entenda também os gostos, né? Fora da parte profissional. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Agora a gente vai te perguntar um pouquinho sobre algo que você gosta, né, de fazer, um hobby. Antes a gente estava conversando com ela nos bastidores e ela nos contou que gosta de fazer trilha, gosta muito de natureza. Como que é isso? Você tem feito trilhas, vai para lugares que tem um guia? Conta pra gente um pouquinho. Sim, Então, é algo que realmente me relaxa, me tranquiliza, é o contato com a natureza, com certeza, e uma caminhada ao ar livre, né, em contato, assim, com água, plantas, bichos. Eu amo natureza, animais, né, assim, me encanta bastante. Então, eu gosto demais dessas trilhas, né, caminhadas em parques florestais. A última que eu fiz foi na Chapada dos Guimarães, com uma grande amiga minha, e foi muito legal. A gente pegou um guia e a gente foi em grutas, a gente viu a vegetação local, né, da Chapada, a gente foi no alto, né, da Chapada também, lá de cima, né, para ver a vista maravilhosa. Então, a gente fez umas escaladas normais, assim, de caminhada mesmo, de trilha, e onde tinha uns mirantes, e a gente conseguiu ver muito animal interessante, as araras, sabe? Foi, assim, bastante emocionante. Eu gosto de ver o bicho na natureza. Então, a gente viu umas emas, sabe? A gente conseguiu ver, assim, muita riqueza de plantas, né? De diversidade mesmo ali, que já é uma flora cerrado, floresta amazônica, né? Tipo Pantanal um pouco. E eu consegui ver, assim, bastante planta diferente. A beleza das grutas também. Fizemos fotos, né? E foi muito bom. E eu acho que é algo que me encanta, né? Que é andar nessas trilhas e descobrir e encontrar, né, as riquezas, né, da nossa natureza mesmo. Nossa, e nessas trilhas, e tem algum caso aí de alguma coisa que foi uma surpresa, um animal que apareceu de repente, ou em alguma dessas caminhadas você se perdeu? Teve algum caso assim que você lembra que foi que seria legal para comentar para o nosso pessoal que está ouvindo e nos assistindo, Cristiane? Sim, a gente lembra, eu ia muito com meus alunos no Parque do Caraça. Então, a gente ia bem cedinho fazer essas trilhas e dar uma estudada ali, né? E eu sempre gostei muito lá do Parque do Caraça, também, né, já fui lá. E aí a gente chegou, assim, então tinha umas pegadas, né, do lobo-guará. Aí a gente chegou, assim, na trilha, ele tinha acabado de passar, né? A gente ficou muito, assim, emocionado, né, que ele chegou. E aí, da última vez que eu fui no Parque do Caraça, a gente estava chegando de carro, assim, para fazer uma caminhada também, né, com a família, e a gente deu de cara com ele, assim, na trilha também, o lobo-guará, né? Então, assim, é muito legal, né? Você passar, assim, aquele aperto, né? Você fica com medo, mas tudo bem. Legal. E só explicando, o parque fica onde? O Parque do Caraça fica perto de Belo Horizonte, perto de Belo Minas, Horizonte. Né? É uma reserva, uma RPPN, uma reserva do Patrimônio Nacional, de Mata Atlântica. Então, é uma mata virgem, né, bastante interessante. E lá dentro tem um mosteiro e tem o lobo-guará. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Esse lobo, ele vem comer à noite, todo dia. Toda noite ele vem comer na mão dos padres lá do mosteiro. Então, ele vem, o pessoal fica à noite esperando ele vir,
bastante interessante. Então, é colocada uma comida, né, para ele, própria, né, do lobo. Ele vem e fica todo mundo lá quietinho esperando, ele chega e aquela emoção, né? Então, eu fui, da última vez a gente conseguiu ver o lobo também. Além de eu ter visto ele, assim, ao vivo, né, na hora que a gente chegou no parque, a gente viu ele à noite também. Que é o lobo, e assim, tem o casal de lobos e os filhotes. E nesse dia só foi o filhote. Aí de vez em quando vai a mãe com o filhote. Bem legal. Nossa. As crianças adoram, né? Sim. As crianças adoram. Você vê ele assim, a 1 metro de distância, né? Bem pertinho. Pelo jeito eles são dóceis, né? Eles são bem tranquilos. E Tranquilos. eles já são domesticados, né? Pelos padres. Sim. Já acostumaram, né? Com essa comida, com as pessoas do parque, né? Uhum. Nossa, que Olha legal. Mas não deixa de ser lobo, né? Não deixa de pôr medo, né? Com certeza, é selvagem, né? Então, fiquei interessada nessa trilha. Solocast também entrando na área de turismo. Isso. Sim. É bastante legal isso. Eu gosto bastante também. Vou pesquisar isso aí. Muito legal. As cachoeiras são maravilhosas, né? Sim. Eu esqueci de falar, que acho que me encanta muito também, né? A água, né? Cachoeira. Minas tem muito, né? Então. Sim. Isso. Bom, pessoal, eu não preciso dizer que estou diante de 2 mineiras, né? Sotaque. Que a minerada, quando resolve puxar a sardinha pro lado deles, é difícil segurar, viu? Mas muito interessante essa diversidade também, né? Tivemos colegas do Nordeste, colegas aqui do interior de São Paulo, e o prazer de receber agora uma mineira de 7 Lagoas, né, Cristiane? Isso mesmo. Muito legal. Muito obrigada, viu, pessoal, pelo convite. Muito bom, muito obrigado, Cristiane. Foi um prazer recebê-la. Parabéns pelo seu trabalho e pelo retorno que o seu trabalho está trazendo para a agricultura, né? Isso que é muito importante, porque além de ser uma área, não vou dizer que é nova, mas que explodiu nos últimos anos, né? E é importante ter pesquisadores que consigam desenvolver pesquisa e que consigam comunicar também, né? Para todo mundo que nos ouviu e nos assistiu, conhecer um pouco mais desse mundo novo aí. Novo no sentido do aprofundamento das informações que vocês estão trazendo aí para a agricultura. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Eu que não sabia dessa área, né? Não tinha tanto contato, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Agradeço muito, doutora Cristiane, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada, professora Eleone, mais uma vez. É isso aí. Dividimos a mesa aqui. É isso aí. Obrigado, Thaís, por conduzir mais um Solocast. Isso aí. Também agradeço, né? Eu acho que é bastante importante essa divulgação que vocês fazem aqui. Parabéns para vocês, viu, Thaís, viu, professor? Toda a equipe é muito importante, porque eu vejo, o pessoal do Mato Grosso sempre me fala, né, que tem áreas que não pegam internet. Por que é importante o podcast? Né? Para essas pessoas que estão dirigindo aí quilômetros, né, no Brasil inteiro, sem internet, não consegue pôr um YouTube, não consegue escutar uma rádio, e tem o podcast ali para ir alimentando conhecimento. Então, eu já vi vários depoimentos de técnicos, né, de produtores que amam podcast por isso, porque eles podem escutar a hora que eles quiserem. Então, é muito importante esse trabalho de vocês. Queria agradecer. Eu acho que se valoriza o trabalho da Embrapa também. Né? Divulga o que a Embrapa tem, as suas tecnologias, né? O que a gente tem desenvolvido em termos de pesquisa. Isso aí. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, viu, Cristiane? Então, é isso aí. Ficamos aqui. Então, finalizamos mais um Solocast. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que futuramente nós vamos trazer mais profissionais com mais informações interessantes como as de hoje. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Solocast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!